Olá, minha irmã, bom dia. Então, sobre essa pergunta que você levantou sobre Deus, por que que as religiões do passado acreditavam em múltiplos deuses? E depois nós temos as religiões monoteístas, como o judaísmo e o islamismo, e até mesmo o cristianismo, que afirmam que existe um só Deus. E depois nós recebemos aí o livro de Urântia e ele vem dizer que Deus realmente se manifesta em vários níveis da criação. Então assim, como conciliar essas ideias todas? Por que algumas religiões acreditam em vários deuses? Por que que umas acreditam só em um Deus único? E por que que o livro de Urântia vem e fala que há muitos deuses? Como que a gente pode conciliar isso? O livro de Urântia, em primeiro lugar, assim, se a gente entender o contexto do que o livro está dizendo, não é que existam vários deuses ou múltiplos deuses. É que existem inúmeras personalidades com atributos de divindade. Porque só existe um único Deus, o Eu Sou, que se manifesta através da Trindade, nas três pessoas da Trindade, que é o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Então, o livro Durante fala sobre uma Trindade. E essa realidade, a Trindade, ela se manifesta se relacionando entre si e ela se manifesta em 7 níveis de realidade da deidade. Então, eu não vejo que são múltiplos deuses. Eu entendo que é o mesmo Deus se manifestando em níveis diferentes. Para você entender, eu vou te dar um exemplo. Nós temos o Sol. O Sol é único, é um só, mas ele transmite a sua luz em 7 frequências de cores diferentes. Nós temos as 7 cores refletidas pelo Sol, como a gente identifica no arco-íris, por exemplo. São 7 cores, mas de que cor é o Sol? O Sol é a soma de todas as 7 cores. Então, quando a gente quiser entender Deus, nós precisamos entender que Deus, ele é um só, mas ele se manifesta em frequências diferentes, em níveis de realidades diferentes. Ele se manifesta num nível absoluto e último, em que provavelmente nenhuma criatura conseguiria se relacionar com ele, tal é a sua grandeza. Mas ele se manifesta também em níveis pessoais e relacionáveis, como um pai, como um filho, como um espírito infinito. E ele se manifesta também nos universos locais, nas pessoas dos filhos criadores, que são os nossos deuses menores, que estão aqui muito mais próximos de nós. Ele se manifesta no nível da experiência através do Ser Supremo. Ele se manifesta localmente, individualmente, na mente de todas as criaturas, através dos ajustadores do pensamento. Então, Deus se manifesta em inúmeras formas, em inúmeros níveis da criação, para que ele consiga se relacionar com essa criatura. Deus se relaciona desde com o átomo, assim como com as estrelas, do nível do micro ao macro. E se ele fosse somente aquele ser estático, ele não se relacionaria com ninguém, como se ele fosse se diluindo para que ele pudesse encontrar e se relacionar com criaturas, não importa o nível no qual elas se encontrem. É por isso que nós temos essa impressão de que Deus fosse vários deuses, como se a deidade fossem várias deidades. Mas eu entendo que é uma só que se manifesta de maneiras diferentes, em níveis diferentes. Vou te dar um outro exemplo para tentar ajudar. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós nos relacionamos e nos relacionamos em níveis diferentes de acordo com a realidade com a qual a gente está interagindo. Por exemplo, se você tem um animal de estimação, você se relaciona com aquele animal de estimação em um certo nível de relacionamento. Mas quando você vai se relacionar com um policial na rua, você se relaciona em outro nível. Você vai se relacionar com seu filho, você é mãe dele. Se você vai se relacionar com a sua mãe, agora você é filha. Então a mesma pessoa é mãe,
a mesma pessoa é filha? Essa mesma pessoa pode ser aluna, como pode ser professora. Essa mesma pessoa pode ser chefe, como pode ser um subordinado. Depende em qual nível ou com qual pessoa ela está se relacionando. Então, da mesma maneira, Deus se manifesta dessa forma. Deus se manifesta na realidade da experiência através do Ser Supremo, um Deus em formação, um Deus adquirindo experiência, compartilhando da realidade experiencial com suas criaturas. Deus se relaciona através da centelha divina que está dentro do homem, guiando o homem ao caminho da perfeição. Deus se relaciona como Pai, se relaciona como Filho. Deus se relaciona no absoluto e no finito. Deus está se relacionando em todos os níveis, mas em essência, de onde provém tudo isso? De onde provém as 7 cores do arco-íris? Provém do Sol. Então, de onde provém todas as manifestações da Deidade? Provém de uma única realidade existencial, pré-existente, não criada, eterna e absoluta. Essa realidade é o Eu Sou, é Deus. Essa realidade é única, não existe outros pares com ele. Tudo que existe provém dele. Tudo que se manifesta no nível de deidade ou divindade provém dessa fonte centro de todas as coisas. Então só existe um Deus. E mesmo as religiões politeístas, como por exemplo a religião grega e toda a mitologia em torno de vários deuses, eles também acreditavam que poderia até haver vários deuses, mas existia um Deus chefe acima de todas as coisas, que era o Zeus. Então mesmo essas religiões, elas tinham uma noção de que havia um ser maior que governava todos os outros deuses. O que eles erraram foi acreditar que esses deuses eram deuses dotados de vontade humana e também assim, falhos e que erravam e que tinham desejos humanos, como se eles fossem iguais a nós. E na verdade, todas essas manifestações da deidade são manifestações de seres perfeitos, assim como Deus é perfeito. Então essas religiões surgiram por quê? Surgiram dos ensinamentos de Melquisedeque. Melquisedeque, quando veio ao mundo, isso 1500 anos antes de Cristo, ele falou sobre Deus e sobre as múltiplas manifestações da deidade, e muitos desses povos interpretaram errado o que ele havia ensinado. Quem mais se aproximou do que Melquisedeque havia ensinado foi Abraão e foi o judaísmo. Mas muitas outras se equivocaram, passaram longe e deram origem a algumas religiões que têm certas aberrações nas ideias acerca de Deus. Mas todas elas, se você fizer uma análise, você vai ver que existe um paralelo entre elas. Todas elas estão acreditando em um mesmo Deus, estão dando nomes diferentes a esse Deus. Para um é Alá, para o outro é Jeová, e assim por diante. Se você for perguntar num índio, Deus, para ele é o Tupã, e cada um vai dar uma terminologia diferente, mas você consegue traçar paralelos e entender que tudo se trata de um mesmo Deus, desenhado de maneira diferente pelas religiões. Tá bom? É assim que eu entendo com relação a isso. Com o tempo, a humanidade vai se ajustando. O livro de Urântia veio para nos mostrar, vai ser a cola que une todas essas crenças, todas essas ideias, até se tornar naquela crença universal de um único Deus, e que esse Deus se manifesta na sua criação em níveis diferentes, e por isso nós temos essa ideia de múltiplas deidades. Mas a fonte de todas as coisas provém de um único Deus. Tá bom? Espero ter contribuído. Um grande abraço.